Olá você que está mais uma vez dedicando a sua atenção ao programa Ponta Esquerda, onde a gente, óbvio, na edição de hoje, vamos debater, comentar, refletir sobre o resultado do jogo Flamengo e Grêmio no Maracanã. Muitas pontas foram abertas depois deste jogo. Muitos debates vão surgir, até já estão querendo indicar Mister Jesus para técnico da seleção brasileira. Segura o barulho, tô aqui com o Fabiano, tô aqui com o Guilhom, nosso amigo Bernard hoje não pôde comparecer, nosso amigo Capitão Léo está desaparecido desde o final do jogo, não, desaparecido na brincadeira, obviamente. Não conseguimos entrar em contato com ele, deve estar de ressaca ainda, comemorando a vitória, mas estamos aqui mais uma vez no programa Ponta Esquerda com a língua solta, porque aqui a gente pode falar o que quiser, né? E óbvio que também vamos comentar ainda mais um capítulo da novela mexicana, Eleições no Vasco da Gama, porque tem mais novidade. Tem mais novidade. Mais rolo. É, mais rolo. Mais novidade, leia-se rolo. E, obviamente, vitória 5-0 no Maracanã. Vou começar pelo Fabiano para deixar ele aqui preso. Língua presa. Bem, não tenho o que falar. Cachapante, a vitória maiúscula do Flamengo. Vamos desenvolver bem durante o programa. E aí eu já até puxo ali pro meu lado, pro lado do Botafogo, porque é o próximo adversário do Grêmio, né? Botafogo se deu bem. Campeonato Brasileiro, domingo às 4 horas da tarde. Aí tem muito torcedor do Botafogo pensando assim, puxa, agora o Grêmio vai querer descontar no Botafogo, não sei. Calma, gente, durante o programa eu falo, mas o torcedor do Botafogo vai se recordar que em 2007... perdemos na Sul-Americana de uma forma muito ruim pro glorioso River Plate, que vai fazer um trabalho legal pra gente daqui a um tempo. E no jogo seguinte, no Maracanã, o Botafogo chegou. É verdade. Tem que admitir, Guilhom. No jogo seguinte, o Botafogo chegou no final de semana para jogar no Brasileiro contra o Goiás. E aí o Botafogo não reagiu, o Botafogo estava arrasado, o Goiás foi e ganhou do Botafogo por 3-0 no Maracanã. Agora é a vez do Grêmio chegar lá no Sul arrasado, muito mal, e o Botafogo ter uma grande vitória sobre eles, já que os nossos co-irmãos fizeram ontem um atropelamento no Maracanã. Veja, é melhor aproveitar mesmo, que vai estar de moral baixa o Grêmio vai estar lá, né? Vai estar lá com aquela, como disse o Gabigol, já botou nas redes sociais, cebolinha pra mim é tempero. Eu concordo com você. Eu acho que, por mais que o Renato Gaúcho tenha essa habilidade de comandar, se existe um bom momento para tirar ponto do Grêmio lá dentro, é agora. Porque se perdesse de 1-0, 0-0, o Grêmio foi atropelado ontem. O Grêmio tomou um vareio, um passeio. Esse jogo não vai sair da memória tão cedo dos flamenguistas, nem dos gremistas. Então, o melhor momento pro Botafogo, depois eu até olhei, fiquei curioso, quem o Grêmio vai pegar? Quando eu vi, eu falei, cara, é o jogo pro Botafogo ganhar. Não tem espaço de tempo melhor para esse jogo estar encaixado, né? Poderia ser o contrário, se o Grêmio vem aqui, se classifica, é pegar o Grêmio nas alturas. Mas vai pegar um Grêmio totalmente abatido, que talvez até por ser o Botafogo, o Botafogo, vamos entrar, vamos jogar. E quando o Grêmio de repente acordar, já tomou vamos lembrar aqui que o Inter estava muito bem. O Inter foi para a quarta de final da Libertadores, em alta, Odair Hellmann. O Cruzeiro com o Mano Menezes estava tudo muito bem e, de repente, o meu entender aqui, até extrapolando as fronteiras dos limites territoriais do Rio de Janeiro, o Inter fez essa grande cagada que foi tirar um técnico que levou o time às quartas de final da Libertadores. Vamos combinar que se chegar às quartas de final da Libertadores, você percorreu um longo caminho, que levou até a final da Copa do Brasil, que foi decidida nos últimos instantes. Então, quer dizer, a gente ainda tem aquele ranço cultural no Brasil. E ele que levou o time para a Libertadores depois de ter vindo de uma Série B. De uma Série B, era um cara desconhecido, praticamente. Então a gente ainda tem esse ranço no Brasil, de que se o cara não é campeão, não serve. Não serve. Não sei, e esse ranço quase atrapalhou o Flamengo, vamos lembrar,
porque o Zé Ricardo foi demitido depois de uma derrota no primeiro turno contra o Vitória. O Flamengo estava em segundo, perseguindo o Palmeiras. O Flamengo se classificou para a Libertadores contra o Vitória, suando no último jogo, pegou a 6ª vaga. Então esse tipo de comportamento que levou o Inter talvez a ficar fora da Libertadores ano que vem, porque perdeu um campeonato e foi eliminado de uma competição dificílima, foi o que, por exemplo, não aconteceu no Liverpool, quando o técnico do Liverpool assumiu lá, pediu para a diretoria, eu quero 3 anos. Perfeito. A diretoria deu os 3 anos, olha o Liverpool onde está. Exatamente. É o time que domina a Europa. Campeão da Champions, jogando muito. Campeão inglês, jogando muito. Por quê? O cara falou, eu quero 3 anos, você me dá 3 anos. No Liverpool. Não estou falando de Botafogo, de Flamengo, que por mais que esteja dinheiro, estou falando de Liverpool, um clube onde questões financeiras não estão na pauta. Não entra em pauta, entra em pauta só lá, o balão lá, tá bom, estamos com quantos milhões de euros aí? Isso não entra em pauta. Então, um técnico estrangeiro, jogadores estrangeiros vindo para cá, talvez comece a mudar. No Flamengo, qual é o principal efeito? E a gente ainda não falou isso aqui, eu vou aproveitar para falar. O que o Mister e os jogadores, ontem o Everton Ribeiro, eu assisti a entrevista inteira, disseram: o Mister manda a gente desfrutar. Exatamente, Então, é isso você que o não tem Flamengo tá pressão, fazendo. não, vamos lá. Ele diz pra gente, o Everton disse, ele diz pra gente, desfruta do jogo. Por quê? Tu joga bola, cara, desfruta, solta teu futebol. Embora ele fique berrando lá na beira do campo, perguntaram até, acho que foi pro Rafinha, pô, o Mister berra muito no jogo. Aí eu vi essa entrevista, acho que foi na Fox, aí ele riu e falou, cara, no treino é pior. No treino é muito pior do que no jogo ele dá uma aliviada. Mas é isso. Ele ontem deu um empurrão no auxiliar dele na hora de chamar alguém. Isso, exatamente. Pelo amor de Deus. Então, quer dizer, é um cara vibrante, é um cara com uma inteligência emocional que não é a língua, que eu disse que ele não ia dar certo, eu achei que ele não ia dar certo, mas ele demonstrou, além de uma inteligência tática, tudo que a gente espera de um treinador, ele entendeu aonde ele estava, ele chegou aqui querendo proibir os caras de ir pra praia e agora ele tá fazendo sinalzinho, Flamengo eu te amo. Então ele, além da inteligência técnica, tática de futebol, ele demonstrou ter uma inteligência emocional muito grande. E o Flamengo tá bem em tudo que é lugar. Você vê, o Diego voltou com 90 dias, o Arrascaeta voltou e 15 dias depois estava jogando. Aí a estrutura, aí é o clube estruturado, com e dinheiro, o próprio com Jorge tudo Jesus muito bem falou, feito. aqui no Flamengo não nos falta nada. Embora o Flamengo, ele tá tudo muito bem, tenha dado sorte, porque lá no início do ano, essa diretoria, em termos de futebol, ela quis contratar o Renato Gaúcho. Eu sempre bato nessa tecla. Tentou contratar o Renato. Não conseguiu, foi no Abel, que é completamente diferente do Renato Gaúcho. Ia segurar o Abel se ele não pedisse demissão. Aí ele pediu demissão. Mas o Jorge Jesus, que veio aqui, flertou com o Vasco. Depois flertou com o Atlético. Ele estava no jogo que o Atlético ganhou do Flamengo lá em Minas e veio pro Flamengo. Ou seja, talvez a maior cartada histórica, carcada foi o que o Flamengo deu no Grêmio ontem. A maior cartada histórica recente do Flamengo, que mudou mesmo dentro de campo, foi na sorte. E como tem dinheiro para bancar isso agora com jogadores também que vieram da Europa e tudo mais, o Flamengo tá voando. Mas até para isso o dirigente brasileiro ainda tem que aprender um pouco, ter aquela questão de diretriz para contratar o treinador. Imagina, vou falar 2 coisinhas. Primeiro, olha só como são as coisas da vida. Jesus, ele foi eu não vou dar o nome do santo, vou dar só um milagre. Jesus foi contactado por um vascaíno para vir para o Brasil, para o Vasco da Gama. Foi. Acabou no Flamengo, né? Ponto. Fazer o quê? Né? Faz parte, aprende, né? Alguma lição tem que tirar disso. Segunda coisa, eu vendo vocês falar de futebol, cara, pô, tem sacanagem? Me cita um jumento atrás dele. Os caras sabem de futebol muito mais do que eu. Jumento atrás de mim, não. Jumento atrás de mim, não. Você é muito inteligente, tem jumento nenhum atrás do Você não é um jumento não, cara. Você não é um jumento não. Mas veja, eu quero aqui fazer rápido um breve comentário sobre o jogo de ontem. Que eu falo assim, algumas pessoas ficaram espantadas com a facilidade que o Flamengo meteu 5 no Grêmio. Eu recupere o programa Ponta Esquerda, onde nós debatemos o primeiro jogo da semifinal Flamengo e Grêmio.
Estávamos nós aqui debatendo o resultado do jogo, falando sobre a questão do mister, tal. Lá naquele programa, eu falei assim, o jogo lá no Rio Grande do Sul já era para o Flamengo ter metido 5 no Grêmio. E não meteu por quê? Que a gente estava discutindo o papel do VAR. Se não tivesse VAR em funcionamento no futebol, aquele jogo do Rio Grande do Sul, o Flamengo já teria metido 5-0 no Grêmio. Ali foi para uma questão de VAR. O VAR anulou o gol, viu aquele impedimento milimétrico, aquela coisa toda. Atrás. Então, ali o Flamengo já tinha mostrado o que seria o jogo, e agora contra o Grêmio, para mim foi um jogo de 2 tempos de inteligência pura. Para mim, o primeiro tempo, o Flamengo segurou o jogo. Sabe aquela coisa assim, ó, vamos segurar o jogo. Segura o Grêmio aqui e tal. Controla. Segundo tempo, o Flamengo entrou, mas assim, voando. Tanto entrou voando que fez... 25 minutos, estava 5-0. Acabou. Fez 4 gols em 25 minutos. Aquele gol do gol do Gabigol, né? Aquele relâmpago, né? Depois que começa numa roubada de bola do Bruno Henrique. Exato. Que gera o escanteio. O Jeromel, que é um zagueiraço, não conseguiu cortar a bola pra frente. O Bruno Henrique, ele aparece do nada, parece um mágico, cara. Exatamente. Escanteio, ele é muito rápido. A gente pode discutir se foi pênalti, se não foi pênalti, né? Eu, sinceramente, acho que... Não ia mudar nada. Não ia mudar nada no resultado do jogo. Não mudaria. Tá tirando onda. Em vez de 5-0, considere que foi 4-1. Porque você veja, até o gol que estava em impedimento, ou seja, se não tivesse pênalti, teve o gol que foi impedido, ou seja... Não, nem estou contando esse. Não, você também mas o que eu estou falando é o seguinte, mesmo nessas circunstâncias, ficou evidente no segundo tempo que o massacre poderia ser maior. Poderia. Mas tem um lado triste nessa história. Antes de você falar do lado triste, desculpa, só para não perder aqui o feio. O Renato Gaúcho ontem falou, né, sobre até a mulher grávida faria gol no Grêmio ontem, né? Na verdade, faria já lá no Sul, só que lá o obstetra não liberou. Tava com 8 meses só. Aí chegou a 9 meses, agora ele nasceu prematuro lá, né? Aí aqui... Você que está em casa, já a gente volta, vamos para os nossos comerciais e continua aqui debatendo esse evento futebolístico que aconteceu no jogo no Maracanã. Você se preparou o ano todo para esse momento. O jogo da conquista. Mas para não ser desclassificado, é preciso se lembrar de algumas regras básicas. Você conseguiu chegar na menina, está conversando e resolveu tentar beijá-la. Não seja tão rápido, bonitão. Antes de mergulhar de cabeça, espere o sinal cercado, ou você pode acabar desclassificado. Jogo limpo é sem violência contra as mulheres. Voltamos aqui para o nosso bate-papo sobre o evento futebolístico mundial do Maracanã, porque óbvio vai ter repercussão internacional, essa semifinal da Libertadores, onde o Flamengo meteu 5 lá no Grêmio, 5 bolinhas no fundo da rede, de forma, na disciplina, como diz, né? Na disciplina.
embora a gente faça a zoação, os secadores ligados para o Flamengo perder, aquela coisa toda. Isso é tradicional. Mas a gente tem que começar efetivamente, todos os canais ontem estavam, né, o jogo foi ontem, a gravação hoje, o programa vai ao amanhã, mas todos os canais já estavam comentando os efeitos do que o Flamengo está apresentando em campo para o futebol brasileiro. Desde a questão do técnico, desde a questão do futebol, desde a questão da gestão, que a gente vem debatendo aqui, mas nitidamente todo mundo fala o seguinte: essa declaração que foi dada do jogador do Flamengo, que o mister falou assim, vocês têm que... alegria, né? Tem que jogar futebol, tem que... Na verdade, é um checkmate numa determinada lógica de raciocínio que estava no futebol brasileiro, que é o problema do... né? Você tem que segurar. Na verdade, assim, o Flamengo hoje vai na contramão da filosofia que vinha sendo implementada. No próprio Flamengo. Ou seja, ter posse de bola, jogar com o regulamento, posse de bola, esperando o momento para fazer um gol, 2 no máximo e pronto, e controlar o jogo. E vamos embora. Flamengo e São Lourenço lá, 2017. Com regulamento, tomou gol. Flamengo Independente aqui. Flamengo Independente lá, que fez 1x0. Fez 1x0. Vamos voltar. Isso. Toma 2. Cansamos de perder campeonato assim. Verdade. Então, quer dizer, a forma como o Flamengo está jogando está pondo em xeque essa mentalidade. Não tem jeito. Não é chamar nenhum técnico de incompetente que tem que se atualizar. Não, é o seguinte, os fatos estão dados. É uma espécie de consciência coletiva do futebol. Exato. Faz o gol e segura, porque você pode perder. A impressão que eu tenho é que o Mister diz assim, olha, se você ficar para trás, você vai perder. Então é igual boxe, cara. Quando o cara tá nas cordas, e o Carlinhos, o técnico usava essa expressão, se o cara tá nas cordas, o Zico chegou a dar de é nocaute, irmão. O cara tá lá, não deixa ele respirar. O MMA, os caras no MMA, ele bate, ele não volta pra garantir que o cara... Ele sai dando porrada até o cara ficar no chão. O que o Flamengo tá fazendo é isso. Faz 1, faz 2, faz 3 e fez o 4. Respeito ao adversário. Respeito ao adversário. No jogo, durante o jogo, o Alisson disse pro Everton Ribeiro, não façam gracinha, não sei o que. Não, a gente vai jogar futebol. Isso é respeito ao adversário. Eu vou fazer quantos gols você me permitir fazer. É isso. E o Flamengo, graças a Deus, eu fiquei preocupado com isso, não teve olezinho, não teve bola das pernas, não teve chapeuzinho, não teve nada. Se tiver consequência, vai em direção ao gol. Se tiver, na qualidade. Irmão, o Jorge Jesus corta a cabeça. Não, o fez graça, o Jorge Jesus graça não, mas só pra não o drible, aquilo em direção ao gol, vai embora. Ontem ele ficou revoltado o Jorge Jesus quando o time tocou 3 vezes pro lado, assim, na frente dele. Ele começou a gritar igual um desesperado, já tava 3-0. Mas veja, isso é a expressão da mentalidade que está sendo aplicada. Desfrute o jogo. Sabe o que dói mais? Isso era uma mentalidade aqui, principalmente vocês que são um pouquinho mais experientes que eu, antiga do futebol brasileiro. Vai pra cima, vai com qualidade, faz o jogo acontecer, desenvolve. Aí hoje todo mundo atrás, até os times que têm muito dinheiro, contratam treinadores que jogam atrás da bola. Toda vez que o Brasil perde a Copa, desde 1982 para cá, a gente entra numa discussão que remete às ciências sociais do século XIX. Temos que olhar os europeus. Cara pálida? Pô, tem alguma coisa errada então. Qual é o ataque do Barcelona? Messi, Suárez e Neymar. Qual deles tem um estilo europeu de jogar? Nenhum. Qual era o destaque do Real Madrid? Cristiano Ronaldo. Ele tem um estilo europeu de jogar? Então, onde o estilo europeu está brilhando? Que a Alemanha, a grande campeã de 2014, perdeu para a Coreia do Sul. Então, toda vez que a gente perde, vem na pauta o debate, estamos atrasados. Aí vem um cara de fora nos lembrar que somos brasileiros. Somos brasileiros. Aí é que tá, eles evoluíram na parte tática porque eles não tinham a qualidade que a gente tem aqui. Eles não têm essa qualidade. Agora eles criaram alguns jogadores, tipo, você pega um Hazard, que tem habilidade, um De Bruyne. Eles têm alguns jogadores que têm essa qualidade. Mas para desenvolver como o nosso futebol tinha, eles foram para a parte tática, primeiro foram para a parte física, né? Mas aí a ciência aqui no Brasil, em termos de tecnologia, é boa para futebol. Então, igualamos ali. Aí foram para a parte tática. Tanto que o Jorge Jesus é europeu, chegou aqui e botou um pouquinho mais de tática. Ele não era segundo nem terceiro escalão lá, é mediano. Não. Chegou aqui, exatamente, botou um pouquinho mais, compacta aqui, não vamos parar de atacar, porque ele botou a parte tática, aí é que tá a situação. A serviço da técnica do brasileiro. Porque não existe um jogo, 11 robôs em campo.
Então você não vai fazer precisa, gol só cara. com tática, você precisa do E o Bruno Flamengo Henrique não com fez velocidade, gols assim. do O Flamengo Gabigol não com fez qualidade. gols Exatamente. Essa brecha aí que vocês estão levantando, que assim, a gente pega no Brasil, né? Vamos pegar assim, gerações passadas, mais experientes que a nossa. Chamei de experiente. Não, pô, pois é, bacana. quando Muito fala obrigado. assim, qual é a referência? Pelé, Rivelino, Garrincha. Você vê o seguinte, naquela época, o jogador, ele tinha além de ter habilidade, né? Além de ter habilidade, o jogador tinha uma visão de jogo, tinha uma visão, dominava o espaço aonde ele estava atuando. Esse era o jogador brasileiro. E que, de certa forma, criou-se uma filosofia seguinte, ó, bota em campo, bota para jogar, que resolve, que decide. O craque decide o jogo. Exatamente. Né? Não é assim. Essa mentalidade, ela rendeu fruto durante um tempo, só que o futebol evoluiu. Futebol construiu outras experiências, outras escolas. Os nossos fregueses foram aprendendo. Exato. Justamente. Né? Então você tem diversas escolas do futebol que foram amadurecendo. E ora, amadureceram observando o futebol, não vou para não ser bairrista, não vou dizer que é brasileiro, observando o futebol da América do Sul, sul-americano. E aí foram aprendendo, foram desenvolvendo. A Alemanha desenvolve a sua força física e disciplina tática. A Inglaterra naquele jogo aéreo, né, boa defesa, jogo aéreo, ou seja, ali a Espanha, né, no caso. A Espanha desenvolveu um pouco mais de qualidade. Desenvolveu uma coisa qualidade, mais latina, né? uma escola. Tinha um material melhor, Acho que o melhor exemplo da Espanha ainda é o Barcelona, porque o Barcelona desenvolveu ao longo de décadas uma escola de futebol. Não foi só, né? Então ele veio e acho que ou seja, as pessoas amadureceram, crescendo. O Brasil ficou nessa que o Guilhom falou o seguinte: não, vamos olhar para a Europa. Vamos olhar para a Europa. Mas esse olhar para a Europa era olhar para onde mesmo que eles estavam olhando? Né? Queriam reproduzir no Brasil força física, disciplina tática. Foi assim. Ou seja, a gente foi atrás da linha da bola. Foi abandonando as nossas características em detrimento de outras escolas. Então eu acho que agora o Flamengo traz essa... não vou dizer o Flamengo, mas assim, esta mentalidade que hoje circula no Flamengo traz de volta esse debate e com uma força, meus amigos, que é isso, já tem gente falando Jesus, técnico da seleção brasileira. E olha que triste, como o Fabiano falou, Jesus era um cara mediano. Então, a rigor, olha como a gente se empolga, mas se você parar friamente, olha como é triste o cenário. É muito triste. Vem um cara que na Europa é um cara regular, revolucionar o nosso futebol, que era o melhor do mundo. Exatamente. Então, cara, o técnico brasileiro deve estar pensando o seguinte: meu irmão, pô, eu tô muito mal na fita, eu não sou tão bom quanto eu achei que eu era, eu não sou o cara. Porque chegou um cara de lá que não tinha essa moral toda, e detalhe, o jogo foi transmitido para Portugal, 1h, de 1 às 3 da manhã, passou ao vivo lá, e eu ouvi a entrevista depois do jogo, e tinha 3 repórteres da televisão portuguesa. Então isso é muito bom. Por outro lado, isso é muito bom, porque o mundo volta a olhar para o nosso campeonato, não para o futebol. O mundo olhar para a nossa seleção. É o produto. Essa bosta de seleção que a gente tem, o mundo vai olhar para o nosso campeonato, que na década de 90, eu lembro que o campeonato de 92, 93, passava lá fora, igual passa o italiano, inglês aqui, o nosso campeonato passava lá fora. Então o mundo vai voltar a olhar para o nosso futebol, para o Vasco, para o Botafogo. E aí os clubes que não são, né, o Flamengo, podem tirar proveito disso. Dá para tirar proveito de várias formas. Se não entrar nessa, vai na cauda, cara. Quer ver uma outra coisa? O Jorge Jesus, ele impressiona também, não é só por um time que joga bonito, que joga bem, que ganha e desfruta. É um time que, além disso, não toma gol. O Flamengo, ele impressiona pelo equilíbrio. Porque eu vi um Botafogo, agora fazendo uma comparação rasa aqui, mas eu vi um Botafogo em 2007 com o Cuca, que foi reverenciado durante muito tempo pelos próprios botafoguenses e outros torcedores, que era o tal do carrossel alvinegro, que não tinha esse material que o Flamengo tem hoje, mas ali todo mundo no auge, Zé Roberto, Lúcio Flávio, Jorge Henrique e Dodô, com Túlio e Leandro Guerreiro, Túlio e Diguinho, time que rodava a bola pra lá, pra cá, arrebentando o Campeonato Brasileiro. Pegou o Grêmio aqui, fez 3-0, fez 4-0 no Vasco e tudo mais. Só que na hora que pegou um São Paulo do Muricy, brigando por liderança,
um time compacto, que jogava pela bola aérea do Alex Silva e do Miranda, e que marcava atrás da linha da bola, ou seja, aquele futebol que a gente não quer, o Botafogo perdeu de 2-0, se desestruturou completamente e não chegou nem entre os 6 do Campeonato Brasileiro. Ou seja, tinha aquele encanto do futebol brasileiro, tinha aquela qualidade, fazia muitos gols, mas quando desestruturou, começou a tomar gol. Isso não acontece com o treinador europeu. Por que desestrutura? Primeiro, essa é a diferença. Por quê? O grande mérito do Jorge Jesus foi o seguinte, ele botou confiança. Você vê que ontem Flamengo e Grêmio jogaram com confiança. O Grêmio perdeu com uma dignidade. Foi verdade poucas também. vezes eu vi um time ser goleado e terminar um jogo com tamanha dignidade. Não apelaram, não bateram. E não é lindo mais. Parecia uma questão de honra fazer um gol. Nós vamos fazer um gol. Brigaram até por pênalti lá pra dar 5-0. Até o final, que era a questão de nós vamos fazer um gol. Não aliás, aí tu entra no outro debate, no outro detalhe. Agora também pra grande imprensa, a gente gosta de bater na grande mídia, né? Então, pra grande mídia agora o Grêmio não presta. Não presta. E o Renato Gaúcho faz um trabalho horroroso. O time que foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, 3 anos no semifinalista, 3 anos no auge. 3 anos seguidos semifinalista, Não, vai acontecer agora isso. não presta e no mais. Campeonato Brasileiro vai estar, ele já tá, não vai, óbvio que não vai Ser campeão, mas vai vai ser ser por G6 com o time reserva. e vai estar na Libertadores ano que vem de novo. Então, pô, Quantos entendeu? times brasileiros disputaram 4 vezes a Libertadores, sendo que vai pra 4ª edição, tendo ido pras 3 semifinais e tendo sido campeão nenhum. Tá. Aquela cultura não foi Não campeão, serve não presta. mais. Amigo, Como não presta, você pode Como não discordar presta? da coletiva do Renato Gaúcho. Algumas coisas que ele falou. É certa soberba no mulher grávida e tal. Mas o trabalho que ele faz no Grêmio Impecável. é impecável. Impecável. Você que está em casa, vamos voltar já já. Você se preparou o ano todo para esse momento. O jogo da conquista. Mas para não ser desclassificado, é preciso se lembrar de algumas regras básicas. Você conseguiu chegar na menina, está conversando e resolveu tentar beijá-la. Não seja tão rápido, bonitão. Antes de mergulhar de cabeça, espere o sinal ser dado, ou você pode acabar desclassificado. Jogo Limpo é sem violência contra as mulheres. Voltamos aqui para o nosso terceiro bloco, ainda debatendo os impactos da vitória do Flamengo sobre o Grêmio na semifinal da Sul-Americana. A gente estava aqui analisando o comportamento tático e eu quero aqui botar uma... E veja bem, isso não é questionar o trabalho de ninguém, mas é observar uma coisa que é importante, que é trabalho de gestão. Esse é um trabalho de gestão. Veja, para qualquer time chegar no patamar do Flamengo dentro de campo, né? Naquele posicionamento tático, naquela linha de defesa avançada, qualquer time para chegar, para executar isso em campo, leva tempo, treinando, tal, não sei o quê, babá. Como é que o Flamengo rapidamente conseguiu assimilar esse jeito de jogar e dar esse resultado que está dando? Nesse aspecto, eu digo o seguinte, isso se chama o quê? Você teve uma gestão que preparou o clube para ter dinheiro para investir e você trouxe um técnico que, assim, sabe como quer jogar, eu preciso de peça X, Y, Z. O Flamengo tem a capacidade de trazer, trouxe e aquela filosofia de jogo deu certo no Flamengo, porque a grande maioria dos jogadores que estão hoje, que compõem o elenco, que estão jogando, são jogadores que já tinham a bagagem,
já tinham essa bagagem lá, trouxeram Isso. e foi de fácil assimilação. É perfeito. Né? Não estou dizendo aqui que os clubes brasileiros não podem fazer isso. Podem. Primeiro, tem que ir lá mexer na gestão para criar capacidade de investimento. Segundo, óbvio, vai ter que treinar, vai ter que, né, entender que é treinamento. Essa experiência do Flamengo é o seguinte, vai abrir muita porta, porque vai começar a entrar dinheiro no Flamengo a torto que é direito. E óbvio, qual é a minha preocupação enquanto não torcedor do Flamengo? É que isso acabe criando uma assimetria tão grande, que outros clubes comecem a sumir. Isso seria prejudicial, né, para o próprio Flamengo. Quando você não tem rival, exatamente. Não faz sentido nenhum. Seu ganho de todo mundo perde graça. Né? Exatamente. Então aí, ó, atenção, os gestores dos outros clubes. Vamos lembrar aqui o que nós já falamos em outro programa. Foi até o Capitão Léo que afirmou isso aqui categoricamente. O município do Rio de Janeiro é o único no mundo que tem 4 clubes no campeonato nacional. Na Série A 4. nacional. Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Foi perfeito essa no mundo é o único município, a única cidade que tem 4 clubes no campeonato nacional. E a gente não tira proveito disso. Temos que, vamos abrir o olho para manter isso, porque eu volto a dizer, é o futebol do Rio de Janeiro na projeção nacional e na projeção internacional. Nesse ponto, vamos torcer, vamos zoar, vamos secar, mas vamos fazer uma análise fria também, porque acho que isso esse desempenho do Flamengo, esse resultado do Flamengo, a torcida do Flamengo está feliz da vida, mas aí, vamos abrir o olho, Vasco, Fluminense, Botafogo, e até outros clubes do Brasil aí que no Sul e no Sudeste até estão mais avançados. Muito né? mais. No Nordeste está tentando, porque também é outra realidade, tá? Mas vamos abrir o olhinho aí, porque senão... Tem alguns clubes se preparando nesse sentido. Bahia e Atlético Paranaense estão se preparando nesse sentido, mas aí tem bem menos torcida, menos dinheiro de TV, menos... não estão nos grandes centros, mas não o futebol ainda permite que um Bahia alcance a Libertadores. Permite o Atlético Paranaense diz isso. Guardadas as devidas proporções, o Bahia pode ser grande. Pode, tem não torcida vai ser o Flamengo, mas... Por que tem que a não pode torcida ser que grande? chega lá, que vai ao estádio, compra a ideia. O Atlético Paranaense está fazendo isso também. E aqui no Rio, a extensão do Flamengo pode servir para os caras do Vasco. Olha só, vamos deixar os caras sozinhos? Então, o pessoal do Botafogo, vem cá. Botafoguense, galera. A ideia é essa. Vamos deixar os caras sozinhos? A ideia é essa. É isso, porque... acabou, nós acabamos, vamos acabar. Então vamos fechar a porta aqui do Botafogo. Não, peraí. A ideia é que a rivalidade... Presta atenção que esse ganchinho que ele está levantando aqui no quarto bloco... A rivalidade pode ser o combustível para isso. Isso, tem que ser, porque aqui no Brasil nós passamos por um cenário muito estranho que não consegue aproveitar as grandes fases. Por exemplo, Ayrton Senna acabou, infelizmente faleceu. Acabou a Fórmula 1 aqui. Tentaram colocar o Rubinho como ídolo, depois o Felipe Massa. Por mais que eles não tenham sido como o Ayrton Senna, não conseguiu aproveitar a sequência de grandes pilotos. Aí veio o Guga, já tinha vindo a Maria Esther Bueno lá atrás no tênis. Exatamente. Depois veio o Guga. Exatamente. O Brasil não consegue aproveitar a sequência do Guga. Além do mais, a gente faz de ridículo. O cara tá cuidando... Isso. Cara pálida. Tricampeão de Roland Garros. Pô, eu vou te dar um outro exemplo, surf. É absurdo, Até surf. o Gabriel Medina ser campeão mundial de surf, só americanos, havaianos, a Liga de Surf considera havaiano uma categoria à parte, e australianos tinham sido campeões mundiais. Teve um sul-africano e um inglês, só, em 30 anos de campeonato mundial de surf. Aí o Medina foi e ganhou. Aí depois no ano seguinte ele, né, subiu. Rateou. Tá vendo? A gente faz pouco caso. Veio o Mineirinho, ganhou também. Aí vem o Popó, é isso que eu ia falar. Aí vem o Popó. Aí a gente fica e a olhando, gente não consegue acompanhar a sequência. O que é que falta? Qual é a palavrinha que falta em todos esses casos? Gestão. Gestão. Basquete feminino, campeão do mundo em 94. Passa por uma crise há quanto tempo? Agora que estão tentando. Então o Brasil ele nunca consegue dar uma sequência às coisas boas que acontecem. Vocês esqueceram de comentar a ginástica agora, disputando vaga para a Olimpíada, que a equipe feminina foi eliminada da competição por uma decisão de gestão. De gestão. Imagine, eu estou chamando a atenção da importância, né? Isso. E até pouco tempo tivemos Hipólito, tivemos a Daiane e não conseguimos ter uma sequência. Mas a gente ridiculariza. A gente não consegue. A gente faz graça. Os comentaristas esportivos fazem graça. Olha lá. Tá vendo? Era fake. Cara,
Quantos países do mundo... Se você pensar que Cuba é uma ilhota desse tamanho, os caras lá nas Olimpíadas eram terceiro, quarto lugar. Quantas Cubas tem dentro do Brasil? Por que a gente não... Quantos moleques estão aí numa academia fazendo karatê? Quantos meninos estão aí correndo e você fazendo não bota... judô, você não vê. Você não bota no atletismo, não bota... Você vê os africanos Por aqui. isso... Por que o queniano é melhor da gente? Por que o sol... Cara, a gente não... Não dá pra entender. A gente tá não cheio tem gestão, de não tem imprensa, não tem nada que fomente. Não tem Estado que fomente nada. isso. Quando acontece, ridiculariza. Ridiculariza. Flamenguista, deixa eu te falar. Eu queria chegar você tá todo empolgado. Eu queria chegar nisso. Que é golear o cara. Não. Eu queria chegar nisso porque esse é o ponto que me faz acreditar que pro futebol dar uma sequência ao que o Flamengo vem fazendo, só rivalidade. Porque o futebol tem tudo isso de ruim que a gente falou sobre os outros esportes. Só que o fato de ter a rivalidade pode fazer um cara chegar no Botafogo e falar, não, a gente tem que gerir de uma forma que combata e consiga bater de frente com o Flamengo, nem que seja daqui a 3, 4 anos. Que o Vasco se organize lá internamente e consiga falar, não, olha só, não tá dando, o Flamengo vai ficar soberano no Rio, a gente tem que fazer. Que o Palmeiras lá em São Paulo, com muito dinheiro, já pega e fala assim, olha só, o Flamengo vai começar a atropelar, a gente não vai mais ganhar com o Felipão e Mano Menezes. Vamos ter que olhar uma outra forma de fazer futebol. Nós já temos estrutura. Eu acho, então, que só a rivalidade vai conseguir tirar todo o resto que os outros esportes têm de ruim. Essa é uma esperança, porque em 2000, entre 97 e 2000, nós vimos um timaço do Vasco aí, e depois nada mudou nem no próprio Vasco. Vocês viram também o Vasco chegar e pegar o Manchester United aqui, e o Romário e Edmundo humilharem o Manchester United, melhor time do mundo, melhor defesa, Ferdinand, 3-1, Vasco com sobras, podia ter sido 5 ou 6. E depois daquele Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense continuaram na mesma, nem com a rivalidade conseguiram fomentar. Mas a situação está tão discrepante agora do Flamengo em relação aos outros, que eu espero que essa questão de rivalidade ainda acenda nos outros clubes e principalmente, agora é um pedido, no Botafogo, gente. Vamos acordar, 2020 vem aí. Ih, rapaz, vamos falar só, vamos aqui rapidamente, deixa eu ver aqui o cronômetro. Rapidamente aqui, nós vamos levantar uma bolinha, porque nós vamos falar de Campeonato Brasileiro, evidentemente, vamos falar de Vasco, Botafogo. Ainda existe Campeonato Brasileiro, né? Ainda existe Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo tá na frente da... Puxa! Segue o vice-líder. Então, o pior é ter que ficar escutando isso, né? É isso. Olha aí minha gestão. Tá lá na frente. Então, veja, no Campeonato Brasileiro vai ter agora, esse final de semana, a próxima rodada e... A última rodada, o que aconteceu? Fluminense perdeu, não foi isso? Pro Flamengo. Fluminense perdeu pro Flamengo e o Flamengo jogando também meia bomba, né? Mas você vê ali, Fluminense perdeu, fica numa situação complicada. Botafogo pegou quem? CSA e atropelou 2-1. É o que tem pra hoje. Mas veja, 3 pontinhos. O Vasco ganhou fora de casa do Inter. Fora de casa, o Internacional. Que não tinha perdido no Beira-Rio. Exatamente. E aí, vamos fazer jus aqui, não sei qual é a opinião de vocês, mas o que o Vanderlei Luxemburgo fez no jogo contra o Internacional foi algo assim de sensacional. Extraordinário. Primeiro tempo, pum! Segundo tempo, ele mudou o time, o comportamento tático do time, ganhou o jogo. Veio com 3 pontinhos de lá. Óbvio, a resposta do time, que eu volto a dizer, não é o time das estrelas, dos mágicos, mas é um time que está crescendo, está respondendo. E o Fernando Miguel, olha, agarrou até pensamento naquele dia. E o Vasco agora olha para a Libertadores e fica calculando. Tava calculando o rebaixamento, agora já está olhando. Já está, para cima. É possível. Como é que eu faço para chegar ali? Isso é ótimo. Quando o Vanderlei chegou, aí sempre tem aquele debate, né? Ultrapassado, não está ultrapassado. Agora que ele está fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho no Vasco, muita gente fala, fala aí agora que o Luxemburgo está ultrapassado. Gente, ele estava, e ele fazia questão de demonstrar que estava. Ele ia aos programas, aos debates, falava que o futebol não mudou, que era aquilo mesmo, não sei o quê. Ele chegou ao Vasco, se reinventou. Agora ele já fala como o futebol atual, E aí, ele aceitando que o futebol mudou, que o futebol hoje é outro, que precisa de certas atribuições que ele não via há um pouco tempo atrás, ele entende muito.
Ele se atualizando, ele vai voltar a ser um grande treinador, como já foi. Como já foi, exatamente, e deixando a soberba de lado. Tanto que o time do Vasco é limitadíssimo. E o que ele está fazendo é um trabalho espetacular, não só em termos de vitória lá dentro. São as atuações do Vasco. Ah, você falou, né? É um time de mágico. Mas é um time hoje que, pro que é a média do futebol nacional, atende muito bem. Dá para ficar num... É porque ele chegou tarde. Se ele chegar antes, o Vasco ia beliscar G6, sim. Você que está em casa, já voltamos para o último bloco. Abre o olho, campeiro. Você se preparou o ano todo para esse momento. O jogo da conquista. Mas para não ser desclassificado, é preciso se lembrar de algumas regras básicas. Você conseguiu chegar na menina, está conversando e resolveu tentar beijá-la. Não seja tão rápido, bonitão. Antes de mergulhar de cabeça, espere o sinal cercado, ou você pode acabar desclassificado. Jogo limpo é sem violência contra as mulheres. Voltando aqui para o nosso último bloco, nós vamos aqui abordar uma questão, através de uma experiência concreta, nós vamos abordar a questão do torcedor, do direito do torcedor, do direito das torcidas, voltando aí à questão que nós abordamos no último programa, que foi a questão dos novos associados do Clube de Regatas Vasco da Gama, em que vários associados foram lá, preencheram a ficha, pagaram parte da joia, já pagaram mensalidade e o presidente ainda não respondeu, não homologou a associação dessas pessoas. Né? E lá no estatuto diz o seguinte, ó, ele não pode ficar ad eterno não respondendo. Ele tem um limite lá para dar resposta. Até agora não deu resposta. Esse final da semana passada, quando o programa, no dia que o último programa foi ao ar, os conselheiros deliberativos, mais conselheiros beneméritos, entregaram uma carta ao presidente do Conselho Deliberativo solicitando uma reunião extraordinária para que fosse debatida a questão dos novos associados e a questão da reforma do Estatuto do Vasco. Resultado, sexta-feira, 25 de outubro, quando o programa for ao ar, a reunião já vai ter terminado, ou vai estar no meio, sabe-se lá como é que vai estar acontecendo, vai ter a reunião do Conselho Deliberativo do Vasco que vai discutir a questão dos novos associados. A questão do estatuto vai para uma outra reunião mais à frente, que está marcada do Conselho Deliberativo. Mas, eis que hoje, 24/10, eu pego na página da NET Vasco mais um capítulo. Torcedor do Vasco perde direito de voto e reclama. Clube alega falha humana. Que linda poesia. Eu fico assim, sinceramente, eu fico pensando assim, as pessoas, quando a gente analisa o papel da pessoa, o protagonismo da pessoa, você tem condição de dizer quando a pessoa cumpre um papel importante, quando cumpre um papel intermediário, quando não sabe nem o que vê o mundo, né? Tá lá e não sabe nem o que vai fazer com o que tem. Sinceramente, um clube com a grandeza do Vasco da Gama, com a história do Vasco da Gama, no momento em que o clube faz o caminho da reestruturação, da reorganização, sinceramente, eu acho que algumas pessoas ou revelam seu verdadeiro tamanho ou se apequenam, né? E eu acho que
essa discussão dos novos associados do Vasco da Gama está começando a revelar a grandeza de alguns e a pequenez de outros. Corta a bola aí, querido. Olha, eu estou acompanhando de perto, sob o aspecto jurídico, a questão do Estatuto do Vasco, ela vai contra um princípio constitucional que é considerado cláusula pétrea, ou seja, você pode alterar a Constituição em alguns aspectos. Este aspecto em especial, que eu vou me ater aqui alguns minutinhos, só pode ser mexido, ele é tão importante que só outra Constituição pode mexer. Qual é? Se você abrir lá artigo 5º, você vai ver lá, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. O que isto quer dizer? Se para me associar a um clube, eu tenho que preencher uma ficha, ter um sócio que abone, pagar a mensalidade, eu não posso ter um cara que diga, esse cara aqui é mais igual do que esse aqui. Porque o que está acontecendo no Vasco hoje é isso. Eu olho duas fichas de duas pessoas que pagaram a mensalidade, duas pessoas que têm um sócio que já é, né, um associado abonando, que a gente chama, e digo, não, esse pode entrar, esse não pode entrar. Se o objetivo de um clube social é ter associados, cada vez que eu impeço alguém de ser associado, sem um motivo forte, eu estou impedindo a existência do clube social. Da piscina, da pelada, do churrasco. Perfeito. Por um motivo menos nobre. Do ingresso diferenciado. O cara é político, tá trazendo... Então, incompetente sou eu, que tô sentado, a gente adora dizer o cara que tem a caneta tem poder, que tô sentado na presidência, tenho poder, tenho a caneta, mas não consigo trazer associado. Aí o que que eu faço? Eu uso meu poder e minha caneta para dizer, esse cara aqui é mais igual do que esse. Ou tem a outro lado da moeda, né? Eu vou botar os meus, mas não vou deixar que os outros entrem. O que é menor ainda. O que é menor ainda. Então, você associado que está nessa situação de ser recusado, você tem do seu lado a Constituição brasileira. Veja, nenhuma lei é maior do que a Constituição, nem o Estatuto do Clube. Sabe o que é pior nessa situação? Trazendo de novo o rival, o Flamengo, evoluindo cada vez mais, é que nem isso está fazendo a direção de um clube como o Vasco, que é um dos grandes rivais, são 4 grandes clubes no Rio de Janeiro, pensar assim, puxa, os caras estão indo, eles se organizaram, fizeram até lei de responsabilidade interna lá, regulamento, perdão, de responsabilidade interna. Vamos caminhar juntos? Vamos fazer. Mas não, cada um olha para si. É o Campelo olhando para si, aí o Brant olhando para si, o outro candidato lá que vai surgir, cada um olhando para o seu próprio, não sei, para o seu próprio bolso, para os seus próprios interesses. Nem um grande rival... Amigo, se o rival não me motiva a bater de frente com ele, eu largo o futebol. Eu fico pensando ali, trazer pra cá. Isso, a grandeza do meu clube já me faz eu pensar nele diariamente, trabalhar em prol dele. Ó, eu sou botafoguense, poxa, se eu tivesse dinheiro eu faria isso pelo Botafogo, se eu tiver condições eu faço isso, eu ajudo. Sou o meu clube. Eu já amando meu clube e observando um rival ascendendo de uma forma tão rápida agora, eu ia falar assim, não, além de amar meu clube, eu não posso deixar esses camaradas aqui surgirem sozinhos. Vamos nos unir, vamos fazer algumas coisas. E no Vasco nem isso está acontecendo. É difícil, não é só no Vasco, né? No Fluminense também a situação está bem caótica lá internamente. Isso que aconteceu esse ano de eleição no meio da temporada e já a pior decisão possível. Aliás, até mais um comentário sobre isso. Eu quero fazer um agradecimento, não é um agradecimento, uma saudação à torcida do Botafogo na segunda-feira contra o CSA, que teve a promoção de ingressos lá e deu ali cerca de 20 mil pessoas no Newton Santos, porque o time agora está querendo mesmo sair da questão do rebaixamento para buscar CSA ano que vem. Ó, CSA e buscar CSA. Ganhou do CSA para ser SA, o Botafogo. Mas aí o que a torcida do Botafogo fez? Entendeu o momento e falou, ó, nós somos o Botafogo, temos que jogar juntos. E se uniram, as organizadas ficaram juntas no meio ali na leste, o clube nem abriu o setor norte, ficaram juntas, cantaram todas as músicas em uníssono. E nós que frequentamos o estádio, nós sabemos que tem lá no Vasco, a Ira, Força Jovem, quando junta fica lindo São Januário, Flamengo, Urubuzada, Raça Jovem, quando junta, não dá para... E assim a do Fluminense e a do Botafogo. E a torcida se uniu, pensou, a partir de agora
e já estão falando em fazer isso até o final do campeonato. O clube também já fez promoção de ingresso para o jogo do dia 31 contra o Cruzeiro, e tem que ser isso, cara. Os clubes têm que caminhar juntos. Volto pro Vasco da Gama. O Vasco já tem esse problema há muito tempo, só que na época do Eurico lá atrás com Calçada, o time de alguma forma ganhava. Montava seleções, fazia dívidas para frente, que hoje tá pagando. Eu lembro que essa questão ficava do lado. Ficava de lado, tá ganhando, tá bom, mas agora a bola parou de entrar, e aí dificulta. Pois é. Você que está em casa, carioca, né? Porque é TV comunitária, www.tvcomunitaria.rio. Você pode acompanhar a nossa grade pela internet. Você pode ir lá visitar @esquerdaponta no Twitter, mandar mensagem lá para o nosso programa aqui. E também você pode fazer muitas sugestões e críticas. É só entrar lá, clicar no Twitter, deixar lá o seu recadinho, ou na TV comunitária, deixar lá o seu recadinho, que você vai... No YouTube também. No YouTube, lá no programa, lá, programas ponto esquerda, você vê os programas para trás, e pode interagir, né? Online, quase ao vivo e a cor. Então vamos chegar lá, a tecnologia ainda vai chegar lá, a gente vai conseguir aqui interagir direto no celular. Se você estiver na rua na hora que estiver passando o programa, que é sexta-feira, 11 horas da noite, baixe o aplicativo da TV comunitária no seu celular, que você consegue ver ao vivo e a cores a grade do programa, e 11 horas da noite toda sexta-feira você vê o programa Ponta Esquerda. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui, pegando aqui o gancho do Guilhom e aqui do Fabiano. Eu acho que é exatamente isso. Nós temos no futebol, o futebol vive, né, de emoção, de rivalidade, atrai torcida, né, gera ibope, gera televisão, enfim, é toda ali uma economia do entretenimento. Então o Vasco tem que ter uma gestão que olhe para isso. E tendo como foco aqui, ó, é o torcedor, porque é isso aqui que alimenta. É o dono do clube. É o dono do clube, é o torcedor. Então, as pessoas têm que ter a sensibilidade de entender que não estão discutindo o seu futuro individual no Clube de Regatas Vasco da Gama. Estão discutindo o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama, da sua história, da sua grandeza e da sua capacidade de rivalizar com o Flamengo, com o Fluminense, com o Botafogo e até mesmo com os outros times. Madureira, Volta Redonda, ou seja, do esporte aqui no Rio, do futebol no estado do Rio de Janeiro. É isso que a torcida está pedindo. Está pedindo comprometimento, está pedindo ali, ó, vamos chegar junto para crescer. Eu acho que respeitar o torcedor. É isso que o Guilhom está falando aqui. Vamos respeitar o associado, vamos ter um mínimo de bom senso, respeito ao associado do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. O cara lá dentro está comprando na loja do clube, está consumindo, o filho vai querer comer, e aí você começa a alimentar aquela economia inteira do clube, a lanchonete, é a quadra de esportes, é o salão de festas, é o estacionamento no entorno, tudo isso. Então, respeito. Você que está em casa, que é torcedor do bom futebol, deve ficar rindo de orelha a orelha. Porque com a ascensão do Flamengo, vai obrigar Vasco, Fluminense, Botafogo a correr atrás. E isso pra gente que vai ao estádio ou que assiste na televisão, maravilha! É mais cerveja na mesa, é mais churrasco debatendo futebol, é mais brincadeira, é mais provocação, exatamente. É mais cercador ligado de um lado pro outro. Esse é o espírito. É isso. E para promover isso, bom senso, senhores, bom senso. E na reunião do Conselho Deliberativo, quando esse programa aqui for ao ar, talvez ela já tenha terminado. Mas continua aqui o recado do programa Ponta Esquerda a todos os membros do Vasco da Gama. Homologa, Campelo, né? Homologa, Campelo. Respeita o associado, respeita o cidadão. Forte abraço para vocês. Obrigado, Guilhom. Obrigado, Fabiano. Até a próxima. Semana que vem estamos de volta já com a rodada do Campeonato Brasileiro e as coisas já se afunilando. Se cuida, Grêmio. Forte abraço.